Hoje a gente vai falar de dinâmica de populações e interações ecológicas. Qualquer indivíduo, ele vai causar impactos no meio. A gente já discutiu aqui o exemplo de que a partir da concepção de um indivíduo, né, se a gente pensar ali de um embrião, de um bebê, de ser humano, né, ele vai consumir energia indiretamente porque o corpo da mãe vai se transformar, vai passar por um processo, né, de maior liberação de hormônios específicos, né, o estrógeno ali para conduzir, né, uma gravidez sadia. E para essa gravidez ela ser sadia e plena, ela vai precisar comer bem, ela vai precisar ter um conforto térmico, certo? Vai precisar tomar mais água, né? Então, a partir do momento da concepção, a gente já está influenciando, mesmo que indiretamente, o meio que a gente vive. Por exemplo, né, os indivíduos, né, eles interagem com o ecossistema, com o meio, né? E aí a gente tem que essas alterações causam impactos. E esses impactos, eles podem ser positivos, neutros, né, em questão da escala desse ecossistema, ou negativos, certo? Um exemplo de impacto neutro é eu chegar ali no Rio Machado com uma colher de sal e jogar ali. Eu causei um impacto? Causei, não causei? Eu estou alterando aquele meio. Mas é significativo, pensando todo o ecossistema daquele rio? Às vezes não. Eu salguei aquela água? Não. Se eu jogar uma colher ali é um impacto insignificante, mas é um impacto, certo? E ele pode ser também negativo, né? E esses são os que são preocupantes. Se a gente pensar em impacto negativo, a gente pode pensar dos efluentes que são lançados nesses rios, nesses corpos hídricos. Um efluente, vamos supor, de uma piscicultura, às vezes não impacte tanto. Mas se a gente pegar toda a bacia, por exemplo, do rio Urupá, que tem, né, um processo de uso e ocupação intenso, tem várias pisciculturas ali em volta. Vamos ver aqui, né? Puxar aqui, ó. Nossa, o computador tá lento, hein? Se a gente puxar aqui, ó, a bacia de um rio, principalmente aqui em Rondônia, Rondônia é um dos maiores produtores, né, piscícolas do país. Então, se a gente pensa uma piscicultura, talvez ela não tenha um impacto significativo na bacia. Mas aí, se a gente pegar que uma bacia tem às vezes, né, centenas, dezenas de milhares de pisciculturas, né, aí a gente traz uma outra configuração. A gente pega aqui, ó, temos diversas atividades piscícolas. Agora eu não acho uma, né, para mostrar para vocês. Aqui, ó, piscicultura, provavelmente. Isso aqui deve ser para dessedentação de animais. Piscicultura. Ai, meu Deus do céu. Então, o que eu quero dizer é que, então, né, se a gente olhar aqui em volta dos corpos hídricos, né, a gente consegue perceber diversas atividades que vão impactar esse corpo hídrico. Então, é tudo questão de escala. Perfeito? Outro exemplo que eu dou para vocês, né, é que a transpiração de árvores refresca o meio. Como a gente pode perceber aqui, nós temos áreas de vegetação densa, nativa, vegetação primária, e áreas antropizadas, que foram convertidas a pastagem. Se a gente puxa aqui a temperatura de superfície dessas áreas, a gente percebe que áreas com vegetação nativa densa, elas são mais frescas, né? Puxando aqui do azul, ó, a nossa rampa de cores vai do azul para mais fresco, branco valores intermediários e vermelho para locais com a temperatura maior, certo?
Vou esticar aqui. Então a gente tem, ó, áreas de floresta com a temperatura mais amena do que áreas de pastagem, perfeito? Isso por quê? Porque o processo de evapotranspiração dessas áreas densas de floresta, eles vão fazer a regulação desse microclima desses fragmentos florestais, enquanto essa área de pastagem, né, ela vai ter um processo de absorção maior dessa radiação solar que está chegando ali. Por isso que a gente percebe essas áreas com uma temperatura maior. Lembrando que isso aqui é produto, né, de satélite, e os produtos de satélite, eles leem o que é refletido para eles. Então, a reflexão dessa luz que chega aqui, né, é maior. Tanto a absorção quanto a reflexão dessas áreas de pastagem é maior. Mas devido a esse processo de evapotranspiração, os fragmentos florestais de florestas primárias são mais frescos, tá? Outro processo, né, é adicionando ou subtraindo recursos do meio. Por exemplo, a sombra desses dosséis, desses fragmentos florestais, eles podem impedir o crescimento e o desenvolvimento de algumas espécies de menor porte. Lembra que a gente viu que o processo sucessional ecológico de uma floresta, tanto primária quanto secundária, ela começa com por exemplo, a embaúba, certo? Que é uma árvore que tem folhas mais largas, que vai fornecer sombra para que essas árvores de maior porte consigam se desenvolver nesse estágio inicial. Essas árvores, elas vão então vão ficar maiores, né, que essas embaúbas, que essas pioneiras, certo? Esse extrato secundário ele vai crescer, vai ficar maior, mais alto. Esse dossel criado por essa vegetação secundária, então, vai impedir o desenvolvimento dessas pioneiras que uma vez forneceram sombra, né? Então, esse processo de dosselização, né, de sombreamento criado pelo dossel, faz com que essa vegetação pioneira senesça, certo? Senesça, né? Passa pelo processo de senescência. A todo momento, esses indivíduos são postos a processo de seleção natural, onde, conforme as alterações físico-químicas do solo, processos climáticos, alterações antrópicas, né, emissão e contato com alguns gases de efeito estufa, contato com agrotóxicos, né, vão fazer que a gente perca espécies. A gente, devido à pressão que a gente está causando nesses fragmentos florestais, nesses remanescentes, e até mesmo nessas unidades de conservação, tem muitas espécies que a gente não vai nem chegar a conhecer, porque pelo processo de seleção natural, elas são tão sensíveis a qualquer alteração climática, por exemplo, que ela vai morrer sem a gente nem conseguir classificar ou catalogar elas, tá? É um processo que a gente tem até impactos econômicos, porque quantos recursos ricos, né, a gente não tem na floresta, certo? Vê a Natura, por exemplo, né? A Natura, ela tira muito dos cosméticos, da matéria-prima dos seus cosméticos, da floresta, certo? Por isso que ela é tão preocupada, por isso que ela tem tantos projetos, né, para manter a floresta em pé, porque principalmente a indústria farmacêutica entende a riqueza que tem dentro dessa floresta e sabe que quando a gente pressiona demais, quando a gente altera essas condições, muitas dessas espécies não vão conseguir se adaptar. Quando elas não se adaptam, elas são extintas, certo? E aí entra também a teoria de biogeografia de ilhas, que a gente estudou na aula passada, que fala que quanto menor a ilha ou fragmento florestal e mais distante elas são uma das outras, né, mais distante essa ilha pequena está, maior a taxa de extinção de indivíduos ali. Sejam indivíduos, né, de fauna ou de flora, perfeito?
quanto maior a variabilidade encontrada nos indivíduos de uma determinada população, maior será a chance de a população resistir a essas mudanças no meio. E aí volta naquilo que a gente... O senhor falava da migração? Da migração, perfeito. Isso. É isso mesmo. Perfeito. Se a gente pega aqui, ó, vamos ver aqui os fragmentos florestais, né? Eu tenho um fragmento pequenininho aqui e um maior, certo? As espécies que estão nesse fragmento ou nessa ilha menor aqui, ó, elas estão mais suscetíveis à extinção do que as que estão nesses fragmentos maiores, ó. Vê que esse fragmento aqui é maior e está conectado a outros fragmentos, tá vendo? Tem como se fosse um corredor ecológico aqui. Já esse aqui, eles estão super isolados. E aí é o que a gente fala, a variabilidade genética dentro de um fragmento florestal, dentro de um ecossistema, favorece a adaptação a essas mudanças, né? Se eu tenho maior variabilidade genética, então pode ser que eu tenha traços genéticos que algum desses indivíduos vai ter um traço genético para resistir maior a temperaturas maiores ou menores, vai ter um traço genético que vai ser capaz, né, vai ter as patinhas mais resistentes, por exemplo, para procurar mais fundo na terra, né? E aí esse processo já é um processo de seleção natural, porque se esses indivíduos que têm traços genéticos mais frágeis, né, não conseguirem se adaptar ou não conseguirem acasalar com um indivíduo que tenha traços genéticos mais adaptativos para essas novas condições, a tendência é a extinção. E aqui, Rondônia é um exemplo muito bom para isso, porque a gente ainda tem muitos fragmentos florestais aqui. Se a gente puxar, por exemplo, áreas já consolidadas, por exemplo, Goiás, Mato Grosso do Sul, a quantidade aqui, ó, de fragmentos florestais é muito menor. Ó, a gente quase não vê fragmentos florestais aqui. O que a gente tem são APPs em volta, né, dos corpos hídricos, por exemplo, topo de morro, mas aí também a gente tem outro contexto de bioma. Aqui, deixa eu ver onde que a gente está. A gente está em São Paulo. A gente tem Mata Atlântica aqui no norte, né, mais a noroeste aqui a gente tem Cerrado, né? Então a reserva legal de propriedades rurais é de... Quem lembra aí do Cerrado? Eu sou do Cerrado. Quanto que tem que ter lá? Quanto que, professor? De reserva legal? Vocês sabem? Cara, eu acho que ainda é 35%, tá? Dependendo das configurações do plano de unidade de conservação, pode chegar a 20%. Aqui na Amazônia, pessoal, no bioma amazônico, quanto que é? Reserva legal? 80%, Alan, perfeito. E aí, dependendo também do município e do estado, se o estado tiver, acho que 50% ou 60% de unidade do território coberto de unidade de conservação, aí esse valor cai para 50%. Então, assim, a gente tem várias brechas, né, nesse Código Florestal. O objetivo principal dos animais, né, é sobreviver, crescer e reproduzir, tá? Então eles nascem, crescem, se desenvolvem e querem reproduzir para espalhar a espécie, né? Manter o gene, né, da espécie ativo ali. Então eles têm essa tendência de sobreviver para reproduzir. Muitos indivíduos, inclusive, né, por exemplo, os polvos, eles reproduzem e logo depois morrem, né? Muitos indivíduos, muitas espécies, elas vivem só para reproduzir, tanto que depois que reproduziu, morre. O cavalo marinho é também, o cavalo marinho
ele carrega os ovos, né? O masculino, A gestação é dele. a gestação é dele. Nossa, Mas eu não sei se ele morre, não. Mas é o cavalo marinho que fica grávido. Que fica grávido. Não sei. Pesquisa aí pra gente e fala. Isso já é homem depois que casa, né? Fica demente? Rapaz, não, eu fiquei, foi mais sério depois que casei. Casar pra mim foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Ixi. Mas ó, então, né, tem muitos indivíduos que depois de acasalar eles vão morrer, e aí a gente pode ter diversas explicações para isso, né? Eu vou morrer para servir para diminuir a competição por alimento. Eu vou morrer para que a minha prole se alimente de mim. Tem várias situaçõões aí na natureza, né? Os benchmarks explicando, né? Se deixar só os machos ali no tanque, eles fazem o processo reverso. Eles mudam, né? É o polvo. É o macho que fica demente depois que... E eu acho que a fêmea, ela morre. A fêmea, depois que ela reproduziu ali, e a gente vai ver que tem diversas estratégias até de reprodução. Olha aí, o polvo. Tem um documentário, um filme documentário no Netflix, né? Meu Professor Polvo, eu acho. É super bacana, eu recomendo que vocês assistam. Indivíduos possuem diferentes estratégias para sobrevivência. Indivíduos geralmente se atraem por outros indivíduos com características genéticas diferentes das suas, tá? Justamente para variar essa carga genética e produzir, né, indivíduos, a gente tem uma prole mais diversa e com maior capacidade adaptativa a possíveis alterações nesse meio. Exemplo aí é o dimorfismo sexual, que é o que você falou, né? Foi o antenor aqui. Que, né, esses indivíduos, se tiver só machos ali no tanque, né, alguns vão transicionar o sexo para ter esse processo de reprodução. Aqui a gente tem, né, quanto à estratégia de reprodução e sobrevivência, os K-estrategistas. Esses K-estrategistas, eles são caracterizados por ter uma prole muito pequena, ter então apenas 1, 2, 3 filhotes, mas eles cuidam desses filhotes durante algum tempo, né? Então eles cuidam, vão tratar desses filhotes durante algum tempo. Exemplo, o leão, exemplo, a girafa, o elefante, nós, né? O ser humano é a espécie que mais cuida da sua prole, né? Ainda está na casa dos pais, e tem aumentado esse número, né? A idade, né, com que o pessoal sai da casa dos pais. Tem muita gente voltando para a casa dos pais. Questão de cultura. Lá nos Estados Unidos, mesmo a pessoa que fez 18 não é tocada de Base. Aí tem, né? Eu lembro de conversar sobre isso com um colega biólogo e ele falar para mim, rapaz, a prole do ser humano, o bebê do ser humano é um incapaz. Porque o do cavalo, por exemplo, né, o potro, ele nasce, já está andando ali, já esperto, né? Da girafa cai, né, e esborracha no chão e já levanta ali. Imagina se a gente, né, se a mulher parisse e só soltasse o bebezinho. Que nada! Esse bebê ele precisa de um cuidado. E aí ele foi me falar que a gestação do ser humano, ela é prematura. O bebê ele nasce 9 meses, sim, mas ele nasce ainda prematuro para o meio dele, né? Porque pensa, pois é, a gente nem concebe isso, né? Nasceu, pronto, vai lá, se vira aí, então falou, valeu, né? Tchau, obrigado ali para esse bebê. Deve ser. Eu não sei. Gente, eu não sou zoólogo, tá? Eu sou professor de ciência do ambiente, que eu estou trazendo exemplo para vocês. Sei, quantos anos são? Olha aí no oráculo. Mas, enfim, né? Então, qual que é a estratégia, então, dos K-estrategistas? Eu vou ter uma prole pequena, mas eu vou cuidar e eu vou garantir, vou fazer de tudo
para que essa minha prole chegue à vida adulta. Perfeito? 12 meses. 12 meses, um ano então. Então, ó, eu tenho um bebê, 2, 3 bebês ali, né? E aí eu vou garantir que essa minha prole chegue à vida adulta, perfeito? Então, o que são os estrategistas? Vamos ver o que eu coloquei aqui no slide. Apresentam comumente comportamentos de cuidados parentais, já que investem principalmente na sobrevivência e na longevidade da prole. A capacidade de suporte do meio é um fator restritivo, então ele precisa, né, de muitos recursos daquele meio, precisa de, se for um consumidor primário, precisa de disponibilidade de vegetais ali e água, precisa também de uma condição climática favorável e competem, né, com outras espécies em nichos já bem preenchidos, investindo mais numa descendência menos prolífica, então menos descendentes, com cada descendente tendo uma maior probabilidade de sobreviver até a idade adulta. Já R estrategistas é o contrário, eles vão ter uma prole gigante, essa prole vai ser solta a Deus dará, né? Então, por exemplo, aqui a gente está vendo girino, né? Girino, o sapinho vai ali, quem tem piscina em casa, né? Quem já viu, de repente você acorda num dia e está cheio de sapinho ali, né? Cheio de ovinho ali, de girino. Por que isso? São milhares, né? Centenas, aliás, em uma levada só, porque muitos desses não vão sequer chegar à vida adulta, sequer chegar ali à adolescência, né? Muitos desses sequer vão eclodir, porque eles vão ser predados, ou vai acontecer alguma coisa nesse meio, né? E não vai sobreviver. Então precisa o quê? Ter uma prole maior para garantir a permanência genética, né? A reprodução genética dessa espécie. Então exploram nichos ecológicos vazios e produzem um elevado número de descendentes a cada ciclo reprodutivo. Eles têm poucas chances de chegar à vida adulta. Então, uma porcentagem muito pequena vai chegar plenamente à vida adulta. Tem picos populacionais, aí eu trago, né, um gráfico aqui que mostra, né, o pico populacional e decresce. Pico populacional e decresce. Coelhos têm uma reprodução muito rápida, né? E aí depois que pariu ali, vai mamar um pouquinho e já é liberado para o mundo. Ratos têm uma reprodução muito rápida. Pariu, vai mamar um pouquinho, também já está liberado para o mundo. Porquinho da Índia, o pessoal está ali querendo pôr gente proliferar. Por exemplo, né, aqui que eu trago sapos e ratos. Perfeito? E aí a gente pergunta, né? Eu volto a perguntar para vocês, o que é uma população, Giovana? Giovana estava em Nárnia agora, volta aqui para a gente. Um conjunto de... Não. Conjunto de espécies é um nível acima. A gente tem indivíduos, que é um indivíduo de uma espécie. População são indivíduos da mesma espécie. E aí comunidade, sim, são um conjunto de espécies. Perfeito? E aí a gente já parte para o ecossistema, que é esse conjunto de espécies, diferentes espécies interagindo com o meio biótico e abiótico. Um conjunto de indivíduos, então, de uma mesma espécie vivendo em um mesmo lugar. É importante mencionar isso aqui. Não são um conjunto de indivíduos da mesma espécie, mas eles têm que estar vivendo em um mesmo lugar, tá? Exemplo, macrófitas aquáticas no Parque Ecológico de Paraná. Quem aqui já foi lá no Parque Ecológico e viu, né, aquelas plantas que ficam ali no lago? Aquilo ali é uma população, certo? É uma população de macrófitas. As capivaras que vivem ali são uma população porque é uma espécie, né? São um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Da mesma espécie. Para ser população tem que ser da mesma espécie. E aí se a gente pensa as macrófitas e as capivaras e os peixes, a gente tem uma comunidade. Perfeito? E aí a gente tem, né, quando a gente pensa a dinâmica dessa população, nós temos estruturas populacionais, que vai ser, né, delimitada, vai ser descrita, né, pela densidade, que
que é o número de indivíduos encontrados em uma determinada área, ou volume. Muito comum usar o volume quando se fala de populações de ambiente aquático, né? Porque a gente consegue medir o volume de água ali que tem. A taxa de natalidade, que é a taxa de nascimento registrado da população. Taxa de mortalidade, que é a taxa de mortes registrada na população. E a distribuição etária, é a quantificação dos indivíduos que estão em cada faixa etária dessa população em estudo. Alguma dúvida aqui? Tamanho e densidade populacional. Populações maiores são mais estáveis que populações menores. Por que isso, pessoal? Volto a mencionar aqui, né, bater na tecla da variabilidade genética. Quando a gente tem vários indivíduos, né, de uma mesma espécie, porém com características diferentes, a taxa de sucesso dessa população, dela não sucumbir, né, a processo de extinção devido a alterações climáticas, alterações de falta de recursos, né, vai ser maior, porque os indivíduos, né, diferentes, eles tendem a acasalar, perfeito? Justamente para que os próximos indivíduos tenham uma carga genética mais diversa e ele seja capaz de se adaptar às situações, né, adversas que aparecem ali para eles. Tem um maior potencial, então, né, de se adaptar às mudanças no ambiente por meio de seleção natural. Mas existe a possibilidade dessa adaptação de uma espécie querer fazer cruzamento com a outra? Não. Até pode, né? Por exemplo, o caso de cavalo com mula. Isso. E aí mas aí a prole é estéril. Geralmente pode ter, né, espécies similares assim, mas aí a prole é estéril. Então, cruzamento de espécies. É o burro e o cavalo, né? Gera a mula, que é estéril. Ela não consegue se reproduzir. Em populações de baixa densidade, os organismos são escassamente espalhados. Então, até para encontrar um parceiro para reproduzir, é mais difícil. A maior dificuldade é encontrar um companheiro para reproduzir, né, do meu indivíduo em uma população de alta densidade. Como acontece essa distribuição de espécies? Pessoal, a turminha que está anotando aí, eu vou disponibilizar essa aula, tá, o PDF, eu vou disponibilizar a gravação, eu estou gravando aqui. Então, se vocês quiserem só assistir, tudo bem. Ah, professor, mas eu preciso anotar. Tudo bem também, eu volto aqui e você anota. Quer que eu volte aqui, Sabrina? Fechou. A gente tem, né, alguns modelos de distribuição de espécies. Temos o modelo de dispersão uniforme, dispersão aleatória e dispersão agrupada, né? Isso aqui vai ser muito interessante para vocês revisitarem esses modelos de dispersão e distribuição, por exemplo, quando vocês forem participar de um projeto de recuperação de área degradada. Se vocês tiverem que fazer o plantio ali, o que acontece? O pessoal geralmente, né, é uma equipe multidisciplinar, que vai ter um engenheiro florestal ali, ele vai ser, por exemplo, né, um dos métodos, ele vai ali no fragmento florestal próximo, faz a contabilização de espécies que tem, vê como elas estão distribuídas, e a ideia é tentar replicar esse processo, né, natural de formação da floresta nessa área que você vai reflorestar aqui. Né? E aí tem algumas técnicas que vão otimizar esse processo. Criação de poleiros, por exemplo, né? Você colocar esses poleiros ali para que aves se alimentem, né, nos fragmentos florestais em volta, sentem nesses poleiros e façam cocô. Quando elas fazem esse cocô, geralmente tem sementes no cocô delas. E aí é um processo de otimização, né, e melhora nessa distribuição aleatória de espécies vegetais. Então aqui, começando com a dispersão uniforme. Um exemplo de dispersão uniforme são as plantas que secretam toxinas para inibir o crescimento de indivíduos nas proximidades. Eu já dei um exemplo aqui de espécie de planta que faz isso. Vocês lembram? O gênero que eu mencionei aqui, o gênero de pinos,
eles costumam fazer isso, pessoal. Eles excretam, né, essas toxinas em volta para diminuir a competição, a concorrência por recursos, tá? Então, existem, né, plantas que são capazes de fazer isso. Um fenômeno chamado alelopatia, tá? Também podemos encontrar a dispersão uniforme na espécie animal, onde os indivíduos vigiam e defendem seus territórios. Perfeito? Um exemplo muito claro disso são leões, leoas, né? As leoas, os leões, eles dominam um território, vai ter o harém ali de leoas. As leoas geralmente que vão e caçam, elas vão fazer esse processo de caça, né, em grupo e traz ali para a família, né, para os filhotes e para o leão comer. Flores e outras, então assim, dispersão aleatória. Flores e outras plantas que têm suas sementes dispersadas pelo vento ou por animais, né? Roedores, por exemplo, a cotia, né? Não sei se vocês sabem, mas ela é essencial para o processo de distribuição de castanhas aqui na Amazônia. Ela é um roedor que consegue. Isso, ela é um roedor que, além dela conseguir roer, quebrar a castanha para acessar ela geralmente ela cava e guarda a castanha para comer depois. Só que ela esquece onde ela guardou, entendeu? Então ela esquece ali, ela acabou plantando essa planta, né? Favorece ali, é um processo natural de plantação, né? E é o que eu mencionei para vocês também. Algumas sementes são tão duras, mas tão duras, que elas precisam passar por um processo de mastigação, um processo né, do roedor chegar ali e roer, né? Ou uma ave, como a arara, né, chegar e roer ali em volta dela, porque esse processo vai causar ranhuras nessa semente que vai causar a quebra da dormência. Perfeito? Então essa semente, quando ela cair ali no solo, ela vai ter ranhuras, vai estar quebrada, e aí o processo de dormência vai ser quebrado, né? Nutrientes, né, água, umidade vão conseguir ativar o processo de germinação e elas vão conseguir germinar e se transformar em árvores, né? Então, para vocês verem como está tudo conectado. As sementes se espalham amplamente e brotam onde caem, desde que o ambiente seja favorável, como solo, água, nutrientes e luz suficiente. Não sei se vocês já viram também, tem umas espécies que estouram, né, as próprias castanheiras, elas estouram, né, para distribuir, não para distribuir a semente, é um processo que favorece a distribuição de semente, né? Tem outras também plantas que as sementes delas, quando elas se soltam, elas têm tipo um girocóptero, e aí elas conseguem se mover, né, e caminhar para lugares mais distantes da sua árvore de origem. Então são processos, né, estratégias até da própria planta para distribuir essas sementes. E dispersão agrupada, que são plantas que dispersam suas sementes diretamente no solo, como árvores de carvalho. Mangueira também, né? A mangueira ela cai ali, onde ela cai ela geralmente fica. Ou animais que vivem em grupos, né? Cardumes de peixes ou manadas de elefantes. Dispersões aglutinadas também acontecem em habitats que são desiguais, com apenas algumas manchas adequadas para se viver. Então, se a gente tem, por exemplo, um ambiente rochoso, e aí no meio desse ambiente rochoso tem uma mancha de solo, né, com acesso à umidade, luz, a gente pode ter ali uma mancha, né, um agrupamento de espécies. Aí a gente vai falar um pouco agora também sobre a capacidade de suporte do meio. Recursos naturais, eles podem funcionar, a disponibilidade e o acesso a esses recursos naturais podem funcionar como um fator limitante para a densidade, né, para o número de espécies e o número de indivíduos dentro de uma população ali no meio, perfeito? A capacidade de suporte do meio, então, é definida como o limite máximo de disponibilidade de recursos para a manutenção da biodiversidade. Então, aqui no eixo Y, a gente tem o número da população, então o número de indivíduos de uma mesma espécie, no mesmo lugar, e o tempo. A gente pode ter uma evolução exponencial aqui, né, o crescimento exponencial, caso esse ambiente não tenha limitantes de recurso. Já no exemplo B, a gente também aqui no eixo Y, ó, temos a população
Só que aí a gente, no fator, no tempo aqui, né, conforme vai passando o tempo, a população vai evoluir, crescer, até atingir essa capacidade de suporte no meio, dotado como está aqui. Chegou na capacidade de suporte, o crescimento vai estagnar. Porque se tiver mais que isso, pode cessar a quantidade de recurso e ao invés de estagnar aqui, se conseguir continuar se reproduzindo, vai chegar um momento que esse recurso, se ele não tiver uma capacidade de reciclagem desse recurso muito alta, ele vai ser escasso, porque a quantidade de indivíduos ali não vai dar tempo para que esse recurso volte, né, a condições naturais, e ele vai começar a decair até a possível extinção. Ou cair tanto aqui que vai ter pouquinhos indivíduos, e aí esse ambiente, esse recurso vai conseguir se desenvolver para de novo repetir, né? Então vai se tornar um ciclo aqui. Então a figura 1, padrões de crescimento populacional no tempo, crescimento exponencial, onde a população aumenta sem limites ao infinito, né? Porque não tem limites aqui de recursos naturais, e crescimento logístico, onde a população cresce rapidamente no início e desacelera e se mantém estável quando o aumento de indivíduos N, aqui, né, atinge o número máximo, K, de capacidade, né, de suporte no meio. Esse número máximo, né, que os recursos disponíveis no ambiente podem suportar. Aqui a gente tem um exemplo, então, uma população de ratos, né, a população aqui, o N, e aqui, né, as gerações. Nós temos a população de ratos vai crescer, vai atingir a capacidade de suporte do meio aqui e vai ocasionar a morte por falta de alimentos, né? E aí vai decair até quase a extinção. Já nesse outro exemplo aqui, a gente tem os indivíduos sendo, as gerações, né, os indivíduos se reproduzindo, só que a gente tem a inserção de predadores, certo? E aí a população de ratos vai ser mantida em equilíbrio por esses predadores naturais, certo? E aí a gente tem então um equilíbrio dessa população. Então quando esses indivíduos, né, quando essa população consegue se desenvolver sem nenhum predador, a gente tem uma curva em J, que ela cresce e decai até a quase extinção. E aí quando a gente tem a inserção de predadores naturais nesse meio, a gente tem uma curva em S, porque aí a gente tem o controle dessa população. Ainda sobre curvas de sobrevivência, nós temos aqui o número de sobreviventes em uma escala logarítmica e a idade em idades relativas, né? Nós temos alguns tipos aqui. A gente tem, por exemplo, o bebê, né, que ele vai crescer, ele vai se desenvolver, vai levar algum tempo para ele chegar à vida adulta, geralmente 18 anos, mas como a Edna mencionou, né, a gente tem uns adolescentes de 30, 35 anos ainda morando nas casas dos pais, e aí, né, então ele desenvolve aqui, chega à fase adulta e vai começando o processo de senescência, né, o processo de envelhecimento natural até morrer. A gente tem o exemplo aqui que temos várias sementes sendo produzidas, né? Mas poucas delas conseguem chegar à vida adulta, né? Aqui o estágio, né, intermediário. Poucas conseguem chegar à vida adulta, mas elas vivem muitos anos, né? Esse indivíduo vai viver muitos anos. E nós temos aqueles intermediários que têm uma vida mais curta. É o processo aqui embrionário, aí tem uma jovem juventude, né, uma curta juventude, já logo fica adulto, mas morre cedo também. Beleza? Lembra que eu mencionei para vocês que os R-estrategistas, né, que são, por exemplo, os sapos, né, que eles produzem muita prole, uma prole muito grande, mas poucos chegam à vida adulta. Aqui, ó, a densidade populacional é dada aqui, ó, estrategista R, vai ter o pico, cai, tem o pico, cai, tem o pico, cai com o passar do tempo. Já o K estrategista, né, ele tem um pico aqui e esse pico populacional ele é mantido porque esses indivíduos eles conseguem chegar à vida adulta e conseguem se manter na vida adulta, reproduzindo-se, certo? E se manter na vida adulta. Se a gente não tiver nenhum processo
que interfira, né, até eles chegarem à vida adulta, eles vão manter assim. Mas, por exemplo, se a gente tiver aí a pesca predatória ou a caça predatória, né, promovida pelo ser humano, a gente consegue também perceber o contrário disso. A gente vai perceber a extinção desses animais. Nós temos alguns tipos de relações, né, ecológicas. Falando um pouco agora, então a gente já viu a dinâmica das populações, como elas acontecem, quais são os fatores que vão favorecer ou limitar essas populações para se desenvolver. Só que essas populações, elas nunca, dificilmente, elas vão estar sozinhas em um ecossistema, né? Elas vão estar interagindo com outras populações, né, comunidades. E essas interações, elas podem se dar dentro, né, de uma mesma população ou entre populações. Aqui a gente tem as intraespecíficas, que são relações harmônicas, né? Na sociedade, ambos vão ser beneficiados, então benefício, e aí a gente consegue perceber, geralmente, né, hierarquia e divisão de trabalho. Um exemplo disso é uma colmeia de abelhas, né? Colmeias de abelhas, elas estão vivendo em sociedade, elas têm uma relação harmoniosa entre si, mas a gente consegue perceber hierarquia, certo? Em castas ali e divisão de trabalho de acordo com essa hierarquia. Temos também colônias, né, que vão ter uma relação positiva e organismos anatomicamente unidos. Exemplos disso, né, são os corais, são colônias fúngicas, tá? E temos também relações desarmônicas, que geralmente, né, caracterizada pela competição, onde ambas as espécies, ambos os indivíduos ali, vão ser, não vão ter benefício, né, vão ser prejudicados aqui, negativo. Porque geralmente tem uma disputa por recurso nesses ambientes. Então aqui, né, relações intraespecíficas dentro de uma mesma espécie, eu trouxe o exemplo da abelha, né? A gente vai ter a rainha, o zangão e as operárias. Aqui eu trago o exemplo, né, das castas dos cupins, a gente tem os ergatóides, os reprodutivos, os soldados, os operários. Tudo começa com ovo, depois evolui para ninfa 1, ninfa 2, e a partir da ninfa 3, né, eles vão se desenvolver de acordo com as castas e os estímulos de hormônio que eles tiveram ali. Aqui, né, os ovos, larvas, a pupa, e aí da pupa se desenvolve para a formiga operária, para o macho e formiga rainha fêmea. Tá? Exemplo de colônia aqui, indivíduos conectados coesos, a gente tem os corais e as competições intraespecíficas, né, dentro de uma mesma espécie, né, é um organismo que consome recursos que estariam disponíveis para outro. Consequentemente, o segundo cresce mais lentamente, tem menos descendentes e corre maior risco de morte. Pode ser intra ou interespecífica. Influencia, né, aqui a distribuição e a abundância de espécies. Aqui a gente tem alguns outros tipos, né, de relações, por exemplo, o canibalismo. Aí eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês sobre isso. Desliga o ar-condicionado ali, por favor. Aperta 7. Não, tem um esquema aí. Aqui, ó. Ele é universal. Você vai apertar 7, Enter e depois desligar. Só que tem que chegar lá perto. E valeu. Pessoal, vamos lá, o vídeo. Em busca de sexo, escolher o momento certo de agir pode ser crucial. Quando se está em busca de sexo, escolher o momento certo de agir pode ser crucial. Especialmente se este for o objeto de seus desejos. Esta fêmea é uma das amantes mais mortais do mundo. O louva-a-Deus fêmea tem um apetite insaciável.
E não apenas por comida. Não existe sexo seguro para um louva-a-Deus macho. A posição certa nunca foi tão importante. O macho geralmente copula com a fêmea por trás para que as pernas dela não o agarrem, não ser mordido ou coisa pior. Em teoria, a posição papai e mamãe é muito arriscada. Tentar ficar cara a cara com uma fêmea dessas é brincar com a sorte. O louva-a-Deus é um predador visual e geralmente come qualquer coisa que se mover. Então, a aproximação desse macho tem que ser muito cautelosa. Ele se move lentamente, muito lentamente. Meio centímetro por hora, apenas. Ele chega mais perto, e mais perto, e mais perto, até ficar quase que cara a cara com ela. Até agora, tudo bem. Talvez ela possa ver quais são as intenções dele. Então ele toma uma atitude e sobe nas costas dela. Mas ela parece ter outras ideias, quer algumas preliminares. Ela lhe dá uma mordida de amor, a pior que se pode imaginar. Ela começa a comer a cabeça dele. Se ela queria um encontro às cegas, conseguiu. Ser comido vivo acabaria com o apetite sexual da maioria dos machos, mas não de um louva-a-Deus, longe disso. Instintivamente ele consegue colocar o que restou de seu corpo sobre a fêmea novamente e volta ao trabalho. Ele perdeu a cabeça de vez, literalmente. O louva-a-Deus macho tem centros nervosos localizados em várias partes de seu corpo. Então, quando perde a cabeça, perde a inibição. Seus órgãos genitais assumem um comando e ele faz sexo como se não houvesse amanhã. Ele continua a penetrá-la até que a última gota de sêmen tenha saído de seus restos. Ele se afasta exausto, vazio e decapitado. Literalmente, deu a cabeça pelos seus filhotes. A fêmea se limpa. Ela teve sexo e jantar, uma refeição nutritiva que vai abastecê-la de energias e ajudar suas crias a se desenvolverem. Para ela, o encontro foi um sucesso. Oi? Viúva Negra também. Aqui, ó, relações interespecíficas harmônicas, protocooperação. Então a gente tem uma cooperação mútua, eu também trouxe alguns exemplos aqui. Aqui é um exemplo, né, de um passarinho. Ele come os insetos em volta ali da capivara. Então eles estão se ajudando, né? Come carrapatos também. Aí, ó, capivara e o suiriri cavaleiro. Vamos ver aqui o outro exemplo que eu trouxe. Aqui é exemplo de comensalismo, né? Ela limpa os dentes, né? Os restos de comida. Nas guerras. Vocês podem ver
tem umas que ficam presas também elas têm uns sugadores, né, que se prendem ao tubarão e comem os restos de comida. Aqui a gente tem ainda, né, relações interespecíficas harmônicas, o mutualismo, onde ambos se beneficiam. Aqui eu trago o exemplo das abelhas, né, e como elas distribuem os pólens, né. É um exemplo aqui, ele explicando. Fica afastado, rapaz. Isso aqui é poderoso. Mas é ao mesmo tempo que as abelhas estão coletando néctar, elas se sujam com o pólen, tá vendo? Elas estão sujas. Pólen aqui, salpico ali. Uma pitadinha aqui, mais um tiquinho ali. Tá vendo? É como fazer mágica, viu? Puxa, incrível! Por que fazemos isso? É o poder do pólen. Mais pólen, mais flores, mais néctar. Mais mel pra gente. Pega! Tem outro exemplo também. Na imagem aqui eu estou trazendo para vocês um exemplo de gramíneas, né? Os links. Associações. Com e sem micorriza, né? Que são fungos que vão ajudar na fixação de nutrientes ali nas raízes. Então, com micorriza, a biomassa muito mais densa, né? Muito maior do que sem micorriza aqui no exemplo. De fungos e algas foram os pioneiros. Nossa história começa há 470 milhões de anos. Quando os primeiros organismos de tamanho maior começaram a colonizar a terra principal. Os líquens, associações de fungos e algas, foram os pioneiros. Os músculos mais simples ocuparam as áreas mais úmidas. Essas plantas também eram associadas aos fungos. Os musgos tinham apenas pseudo-raízes, nada eficientes na extração de nutrientes do solo. Por isso foram associados a fungos muito mais adequados para extrair esses nutrientes. Então, esse sistema de raízes aqui, ele é rústico, né, rudimentar, ele é curto, e aí com a associação com os fungos, o micélio, né, a biomassa fúngica é chamada de micélio, funcionam como extensão, né, os braços dessas raízes que vão coletar recursos, né, para auxiliar no desenvolvimento dessas plantas. Tais associações são chamadas de micorrizas. Os sistemas de raízes de hoje são muito mais elaborados do que 470 milhões de anos atrás. Alguns são ideais para ancorar árvores enormes no solo. Outros evoluíram para fornecer armazenamento subterrâneo seguro. É um exemplo, né, da raiz, Quando se trata de sozinha, a extração raiz de com nutrientes, o micélio no entanto, fúngico. a maioria das plantas As hifas, ainda né? contam Cada com bracinho é micorrizas. chamado de hifa. Como as micorrizas operam? Os sistemas de hifas crescem rapidamente, aumentando assim o volume disponível de solo de uma determinada planta. Eles também extraem nutrientes que estão fortemente presos e que de outra forma não chegariam às plantas. Os nutrientes são extraídos de modo rápido. Posteriormente, as hifas fúngicas entram em decomposição. O crescimento branco e a decadência verde de uma hifa geralmente ocorrem quase ao mesmo tempo. Resumo parte 1. Os fungos micorrizas aumentam o volume do solo disponível para a planta,
extraem nutrientes fortemente ligados ao solo, promovem um crescimento mais rápido e mais flexível que as raízes e monitoram continuamente o solo, crescimento e decadência simultâneos. Como os fungos micorrízicos estabilizam seus hospedeiro vegetais? Os restos de hifas verde estão melhorando a agregação do solo e sua estabilidade. As plantas micorrizadas são mais bem nutridas e crescem mais rapidamente que as outras. Isto é particularmente importante para as plantas jovens ou submetidas ao estresse. A salinização é um exemplo de tal estresse. As plantas micorrizadas lidam melhor com o estresse do sal do que as outras. O estresse também pode ser causado por organismos patogênicos, como uma nuvem de esporos de fungos. E mais uma vez, as plantas micorrizadas muitas vezes dependem melhor dos fungos que as outras plantas. Fungos individuais podem se espalhar de planta para planta. Com várias plantas, as redes resultantes podem ser particularmente eficazes, com apoio das plantas jovens ou tensões. Como sempre, há várias cepas fúngicas no entorno, cores diferentes. As plantas muitas vezes estão ligadas por várias redes. Resumo parte 2. Os fungos micorrízicos melhoram a agregação do solo, melhoram a nutrição mineral das plantas, apoiam o desenvolvimento das mudas, melhoram a tolerância da planta ao estresse, melhoram o sistema imunológico da planta contra o patogênio, conectam plantas adjacentes por redes subterrâneas. Então aqui eu trago um exemplo, né, da relação do gênero Rhizobium com principalmente as plantas leguminosas, né? Por exemplo, a soja. O pessoal que planta soja hoje já tem sementes inoculadas com bactérias do gênero Rhizobium, porque elas fazem o processo de fixação de nitrogênio biologicamente. Então, o produtor rural ele tem que gastar menos com o lançamento de nitrogênio nesse solo, né, com a correção desse solo com nitrogênio, e além disso faz esse processo com um custo muito menor, né, e bem mais benéfico em termos de custos ambientais, né. Isso aqui é muito mais benéfico para o solo e para esse ecossistema aqui. Essas bactérias do gênero Rhizobium, elas criam essas bolinhas, né, aqui nas raízes, esses nódulos nas raízes, na região da rizosfera, que vão fazer esse processo de fixação biológica de nitrogênio. Aqui a gente tem o exemplo de comensalismo, né, que é o exemplo que eu mostrei para vocês desses peixinhos aqui que vão consumir os restos de alimentos consumidos aqui pelos tubarões, e é uma relação positiva neutra, certo? Então é positivo para quem é esse hospedeiro, obrigado, Poli, e é neutro para quem está sendo, né, hospedado. Aqui o inquilinismo, e aí a gente tem os exemplos das plantas que também fazem esse processo de uso, né, dessas estruturas superiores das florestas, né? E exemplo disso aqui são as orquídeas, certo? E aqui o amensalismo, que é uma posição positiva negativa. Então, uma espécie inibidora prejudica a outra espécie amensal, sem se beneficiar com isso. Então, por exemplo, aqui os elefantes, né, o gado, eles estão pisoteando a grama, eles não necessariamente estão comendo essa grama, mas eles estão pisoteando. Então, essa relação aqui ela é neutra, né? Zero positivo, zero negativo. Então, eles não estão se beneficiando aqui, mas pelo contrário, eles estão prejudicando, porque ao pisar eles vão matando essas gramíneas, né?
A espécie inibidora prejudica outra espécie também, sem se beneficiar com isso. Aqui a proliferação excessiva de certas algas dinofícias, né, resulta na liberação de toxinas que acarretam a morte de crustáceos, moluscos e peixes, sendo prejudiciais até mesmo à morte. A predação, que é o consumo de toda ou parte de outro organismo, e aí eles podem ser, né, pastejadores ou herbívoros, que vão se alimentar de plantas, ou predadores verdadeiros, que são, né, os bichos que vão comer carne, né, vão comer outros animais. As presas sobreviventes podem experimentar uma redução na competição entre a específica por um recurso limitante, produzir uma prole maior, ou ainda outros predadores podem atacar um número menor delas. O parasitismo, que os ecoparasitas, à direita, parasitam, né, o lado externo do corpo do hospedeiro, como por exemplo carrapatos, pulgas e piolhos, e endoparasitas, na esquerda, vivem internamente no corpo do hospedeiro, como vermes, tênis e micro-organismos. Nesse caso aqui, eles têm uma relação positiva e negativa, onde é positivo para eles, mas é negativo para o hospedeiro, né? Só que ao mesmo tempo, e aí é engraçado porque a ideia, né, de um vírus, de um verme, né, é que eles não matem os hospedeiros. Apesar deles serem vetores de doenças sérias que podem ocasionar a morte dos hospedeiros, quanto mais tempo esse hospedeiro ficar vivo, melhor para eles, né? Mais interessante é. E aí a gente tem também algumas estratégias, né? A camuflagem é uma estratégia de defesa, o mimetismo é uma estratégia de defesa. Essa lagarta aqui, ela finge, né, que é uma cobra, né, um réptil aqui, para tentar, ela mimetiza, né, ela finge que é. E aqui a gente tem a camuflagem, né, que alguns pássaros, tem camaleões, tem répteis, né, mas tem também os insetos, né, aqueles inseto pau, inseto folha, que mimetizam, que se camuflam ali no meio, se camuflam como folha, como troncos. Beleza? Turminha, obrigado, por hoje foi isso.